momentos na vida em que você acorda no meio da noite com um nó no peito, uma sensação de vazio que não consegue nomear, um sofrimento que não entende. Não é por causa de algo que aconteceu ontem, não é por causa de uma discussão recente, não é por causa de um problema de trabalho. É algo mais profundo, mais antigo, algo que vive nas camadas mais ocultas do seu ser e que emerge quando menos esperam. Se você já sentiu essa experiência enervante, se você se perguntou por que está sofrendo sem motivo aparente, então você veio ao lugar certo. Carl Jung, um dos mais brilhantes exploradores da mente humana, dedicou toda a sua vida a desvendar esses mistérios da alma. Seu trabalho revolucionou não apenas a psicologia, mas nossa compreensão fundamental de por que somos do jeito que somos, por que reagimos da maneira que reagimos, por que sofremos de maneiras que parecem não ter explicação lógica. E o que ele descobriu mudou para sempre a maneira como entendemos a dor humana. Jung nos revelou uma verdade que muitos preferem evitar: a raiz do seu sofrimento atual, aquelas feridas que você não consegue explicar. Esses padrões que se repetem repetidamente em sua vida estão profundamente conectados às experiências que você viveu quando era apenas uma criança. Não se trata de culpar seu passado ou ficar preso nele, mas de entender como essas primeiras experiências continuam a moldar todos os aspectos de sua vida adulta de maneiras que você nem suspeita. Quando você era criança, seu mundo era pequeno, mas infinitamente significativo. Cada olhar, cada palavra, cada gesto dos adultos ao seu redor se tornou uma lição sobre quem você era, o que você valia, o que você poderia esperar do mundo. Sua mente infantil, em sua necessidade desesperada de dar sentido à experiência, absorveu essas mensagens como verdades absolutas sobre a realidade. Se eles olhassem para você com amor, você aprenderia que era digno de amor. Se você fosse ignorado, começava a acreditar que não importava. Se você fosse constantemente criticado, uma voz interior começaria a sussurrar que você nunca seria o suficiente. Jung entendeu que esses primeiros anos não são simplesmente memórias mantidas em algum arquivo mental. Eles são os próprios fundamentos do seu inconsciente, aquela parte de sua psique que opera sob o radar de sua consciência, mas tem um tremendo poder sobre suas emoções, suas reações, suas decisões e seus relacionamentos. O que você experimentou naqueles anos de formação tornou-se o sistema operacional básico de sua mente, o software invisível que continua rodando em segundo plano, influenciando tudo o que você faz e sente. Você já se perguntou por que é tão difícil para você dizer não? Por que você se apega a relacionamentos que te machucam? Por que você sente essa necessidade constante de provar seu valor? Por que a rejeição te machuca desproporcionalmente? Por que às vezes você reage com uma intensidade emocional que nem entende? A resposta não está no que aconteceu na semana passada ou no ano passado. A resposta está enterrada naqueles momentos formativos de sua infância, quando você estava apenas aprendendo a ser você. Jung desenvolveu o conceito de feridas arquetípicas, aquelas marcas emocionais profundas que todos carregamos desde a infância e que continuam a afetar nossas vidas sem que tenhamos consciência disso. Essas feridas não são necessariamente o resultado de um trauma dramático. Eles podem surgir de experiências que parecem menores. Um comentário descuidado, um olhar de decepção, um momento em que você se sentiu invisível ou rejeitado. O que torna esses momentos tão poderosos não é sua magnitude objetiva, mas o impacto que eles tiveram em sua psique em desenvolvimento. Imagine por um momento que você é aquele garoto de novo. Tudo o que você sabe sobre o mundo vem através das pessoas que cuidam de você. Eles são como espelhos vivos que refletem quem você é. A aprovação deles significa que você está bem, a crítica deles significa que algo está errado com você, a atenção deles significa que você é importante, a indiferença deles significa que você é invisível. Nesse estágio vulnerável, você não tem a capacidade de questionar essas mensagens ou contextualizar as reações dos adultos. Você simplesmente os absorve como fatos inquestionáveis sobre sua identidade. Se você cresceu em um ambiente onde o amor vinha com amarras, onde você tinha que se comportar de uma certa maneira para ser aceito, onde suas emoções naturais eram minimizadas ou rejeitadas, então você aprendeu a construir o que Jung chamou de pessoa ou máscara social. Essa máscara ajudou você a sobreviver emocionalmente em sua família, mas também o desconectou de seu verdadeiro eu. Você aprendeu a ser quem precisava ser para ganhar amor e aceitação, mas, no processo, partes autênticas de si mesmo foram relegadas ao que Jung chamou de sombra. A sombra, na psicologia junguiana, não é necessariamente algo maligno ou destrutivo. É simplesmente tudo o que você teve que reprimir, negar ou esconder para se encaixar em seu ambiente familiar. Se sua família valorizava o controle emocional, sua espontaneidade natural se tornava uma sombra. Se eles valorizassem o sucesso e a produtividade,
Sua necessidade de descanso e contemplação se tornava inaceitável. Se eles valorizassem a independência, sua necessidade natural de conexão e apoio era vista como fraqueza. Essas partes rejeitadas de si mesmo não foram embora. Eles permaneceram vivos em seu inconsciente, procurando expressão, procurando integração, buscando ser reconhecidos e aceitos. E quando você não os reconhece conscientemente, eles tendem a se manifestar de maneiras indiretas. Por meio desse sofrimento inexplicável, por meio de padrões relacionais destrutivos, por meio de sintomas físicos sem causa aparente, por meio de vícios ou comportamentos compulsivos. Jung observou que projetamos essas partes não integradas de nós mesmos em outras pessoas e situações. Se você suprimiu sua necessidade de cuidado e atenção na infância, pode se sentir atraído por pessoas que estão emocionalmente indisponíveis, recriando inconscientemente a dinâmica familiar original. Se você negasse sua raiva natural para ser um bom garoto, poderia se encontrar em relacionamentos em que é constantemente pisoteado ou alternativamente. Poderia explodir de raiva desproporcional em pequenas provocações. A genialidade de Jung foi reconhecer que esses padrões não são falhas de caráter ou fraquezas pessoais. São estratégias de sobrevivência psicológica que você desenvolveu quando estava vulnerável. Estratégias que eram inteligentes e necessárias na época, mas agora na vida adulta elas o limitam e causam sofrimento. A criança que você era fez o que pôde com os recursos que tinha. Não há nada para se envergonhar disso. Mas aí vem a parte transformadora da visão de Jung. Você não está condenado a repetir esses padrões para sempre. Você pode, através do trabalho consciente de individuação, curar essas velhas feridas e integrar as partes rejeitadas de si mesmo. Este processo não é culpar seus pais ou recriar o passado de maneira diferente. Trata-se de desenvolver um relacionamento consciente e compassivo com as partes feridas do seu ser interior. O processo de individuação que Jung descreveu é essencialmente uma jornada de volta para casa consigo mesmo. É o processo de reconhecer, abraçar e integrar todos os aspectos de sua personalidade, incluindo aqueles que foram rejeitados na infância. É aprender a ser o pai amoroso e compreensivo de sua criança interior, que você pode não ter tido quando era realmente uma criança. Jung entendeu que o inconsciente não é simplesmente um repositório de memórias reprimidas. É uma força criativa e curativa que busca constantemente a integração e a totalidade. Através de sonhos, sincronicidades, sintomas e, sim, até mesmo através do sofrimento, seu inconsciente tenta chamar sua atenção para o que precisa ser curado e integrado. Quando você começa a prestar atenção a essas mensagens do seu inconsciente, quando desenvolve a capacidade de ouvir o que sua criança interior está tentando lhe dizer, algo milagroso começa a acontecer. Essas reações emocionais que pareciam surgir do nada começam a fazer sentido. Esses padrões relacionais que foram repetidos várias vezes começam a se transformar. Esse sofrimento inexplicável começa a revelar seu propósito. Foi a maneira de sua psique tentar trazê-lo de volta às partes de si mesmo que haviam sido abandonadas. Jung observou que quando uma pessoa é capaz de integrar conscientemente as experiências de sua infância, quando pode olhar com compaixão tanto para suas feridas quanto para as circunstâncias que as criaram, ela experimenta o que chamou de função transcendente. Essa é a capacidade da psique de criar algo novo e transformador a partir da tensão entre os opostos, entre o passado e o presente, entre a ferida e a cura, entre a parte que sofreu e a parte que pode amar. A integração das experiências das crianças não significa minimizá-las ou justificá-las. Significa reconhecer seu impacto real em sua vida enquanto recupera seu poder de responder de maneira diferente no presente. Significa honrar a criança que você era enquanto assume a responsabilidade pela vida do adulto que você é agora. Jung também desenvolveu o conceito do arquétipo da criança interior. Aquela parte de você que mantém viva a espontaneidade, a criatividade, a curiosidade e a capacidade de admiração. Quando esse arquétipo é ferido ou reprimido, você perde o contato com essas qualidades vitais. Você se torna muito sério, muito controlado, muito desconectado da alegria natural e da maravilha de estar vivo. Curar sua criança interior não é apenas resolver traumas, mas também recuperar essas qualidades preciosas que são essenciais para uma vida plena. Trabalhar com a criança interior, da perspectiva junguiana, envolve desenvolver o que Jung chamou de atitude materna em relação a si mesmo. Isso significa tratar-se com a mesma paciência, compreensão e cuidado que você daria a uma criança real que está lutando. Significa validar suas emoções em vez de julgá-las, confortar-se em vez de criticar a si mesmo e ser paciente consigo mesmo, enquanto navega no processo de cura. Jung entendeu que os sonhos desempenham um papel crucial nesse processo de integração. Os sonhos são a linguagem natural do inconsciente. A maneira como sua psique processa experiências, integra emoções
e comunica o que precisa ser abordado. Quando você começa a prestar atenção aos seus sonhos, especialmente aqueles que envolvem crianças, lares de infância ou figuras parentais, você pode obter pistas valiosas sobre feridas que estão prontas para serem curadas e as partes de si mesmo que estão buscando integração. A sincronicidade, outro conceito-chave desenvolvido por Jung, também tende a aumentar quando você está no processo de integração de experiências da infância. Você pode encontrar livros, pessoas ou situações que refletem exatamente o que você precisa para o seu processo de cura. Jung viu essas coincidências significativas como indicadores de que você está alinhado com o processo natural de individuação de sua psique. Uma das revelações mais profundas do trabalho de Jung é que o sofrimento inexplicável que você experimenta no presente é muitas vezes um convite do seu inconsciente para que você volte a pegar as partes de si mesmo que foram deixadas para trás. É como se sua psique estivesse dizendo: você não pode continuar até voltar para a criança que abandonou. Você não pode ser completo até integrar o que foi rejeitado. Essa perspectiva transforma completamente o significado do sofrimento. Em vez de vê-lo como algo que você deve eliminar o mais rápido possível, você pode começar a vê-lo como um mensageiro que traz informações importantes sobre o que precisa de atenção em sua vida interior. O sofrimento se torna um professor, mesmo que seja um professor difícil que o guia para a integração e a totalidade. Jung também reconheceu que o processo de curar feridas da infância não é algo que você faz uma vez e acabou. É um processo contínuo de desenvolvimento consciente que pode durar a vida toda. Cada fase da vida pode trazer novas oportunidades para integrar aspectos de sua experiência de infância de uma perspectiva mais madura e compassiva. A neurose, de acordo com Jung, surge quando há um conflito irreconciliável entre as demandas do inconsciente e as expectativas da vida consciente. Muitas dessas neuroses estão enraizadas em adaptações infantis que eram necessárias para a sobrevivência emocional na família de origem, mas que agora interferem na capacidade de viver autenticamente como adulto. Por exemplo, se você aprendeu quando criança que expressar suas necessidades era egoísta ou irritante, você pode desenvolver uma neurose em torno de pedir o que precisa em seus relacionamentos adultos. Parte de você sabe que tem o direito de ter necessidades, mas outra parte tem medo de expressá-las, por medo de rejeição ou punição. Essa tensão interna cria ansiedade, depressão e padrões relacionais disfuncionais. A compensação é outro mecanismo que Jung observou em relação às experiências da infância. Se em sua família de origem você foi o responsável ou cuidador desde muito cedo, seu inconsciente pode compensar esse excesso de responsabilidade, criando situações em que você se sente sobrecarregado e precisa que outras pessoas cuidem de você. Essa troca pode se manifestar como doenças frequentes, colapsos emocionais ou atração por relacionamentos em que você pode ser quem recebe cuidados e não quem os dá. Jung entendeu que as famílias, como todos os sistemas, tendem a manter o equilíbrio psicológico, distribuindo diferentes papéis e funções entre seus membros. Uma criança pode se tornar o paciente identificado que expressa toda a disfunção familiar por meio dos sintomas. Outro pode se tornar o herói que tenta salvar a família sendo perfeito. Outro pode se tornar o palhaço que distrai a atenção da dor da família por meio do humor. Esses papéis, embora compreensíveis no contexto familiar, podem se tornar prisões psicológicas se não forem reconhecidos e escolhidos conscientemente na vida adulta. O herói adulto pode se sentir exausto pela necessidade compulsiva de ser perfeito. O palhaço adulto pode descobrir que não sabe como se conectar emocionalmente com os outros, sem usar o humor como escudo. O processo de individuação envolve reconhecer esses papéis familiares e escolher conscientemente quais aspectos você deseja manter e quais precisa transformar ou liberar. Não se trata de rejeitar completamente sua história familiar, mas de desenvolver a liberdade de escolher como você deseja expressar sua personalidade, única além das restrições dos papéis familiares. E Jung também observou que as feridas não curadas da infância tendem a ser perpetuadas através das gerações. Os pais inconscientemente transmitem aos filhos as mesmas feridas que receberam de seus próprios pais. Essa transmissão geracional de trauma não é maliciosa. É simplesmente o resultado de os pais não serem capazes de dar o que eles mesmos nunca receberam. Quebrar esses padrões geracionais requer coragem para enfrentar conscientemente suas próprias feridas de infância. Quando você cura sua própria criança interior, você muda automaticamente a dinâmica para as gerações futuras. Você não pode mudar o que recebeu de seus pais, mas pode mudar o que passa para seus filhos, sejam eles filhos biológicos ou as pessoas que você influencia em sua vida. Reparar a criança interior também tem implicações profundas para a capacidade de estabelecer relacionamentos saudáveis na vida adulta. Quando você tem feridas não cicatrizadas desde a infância, você inconscientemente procura nos relacionamentos adultos
o que não recebeu em sua família de origem. Isso cria o que Jung chamou de transferência, onde você projeta em seu parceiro, amigos ou colegas as qualidades e dinâmicas de suas figuras parentais. Por exemplo, se seu pai era emocionalmente distante, você pode se sentir atraído por parceiros emocionalmente indisponíveis, recriando inconscientemente a dinâmica familiar na esperança inconsciente de que desta vez será diferente, que desta vez você será capaz de conquistar o amor que não recebeu. Alternative End. Você pode rejeitar completamente qualquer pessoa que exiba as características de seu pai, perdendo oportunidades de conexão genuína devido a feridas não resolvidas. Jung entendeu que os relacionamentos mais profundos e duradouros ocorrem entre indivíduos que fizeram seu trabalho interior, que enfrentaram e curaram suas feridas de infância e que podem se relacionar a partir de um lugar de integridade pessoal, em vez de necessidade neurótica. Isso não significa que você tenha que ser perfeito antes de ter relacionamentos saudáveis, mas sim que a consciência de seus padrões e feridas permite que você escolha mais conscientemente como deseja se relacionar. O perdão de uma perspectiva junguiana não é tanto uma decisão moral, mas um processo psicológico natural que surge quando você integra totalmente uma experiência. Quando você entende as mágoas de seus pais, quando pode ver como suas próprias experiências de infância os levaram a se comportar como se comportaram, o perdão surge naturalmente como consequência da compreensão, não como um esforço de vontade. Esse tipo de perdão não minimiza o dano que você sofreu nem desculpa o comportamento prejudicial. Ele simplesmente o liberta de carregar o peso emocional do ressentimento, permitindo que você use sua energia psíquica para criar a vida que realmente deseja, em vez de ficar preso ao passado por uma raiva não resolvida. Jung também reconheceu que nem todas as experiências difíceis da infância exigem perdão. Alguns exigem luto, o processo de luto pelo que você não recebeu, pela infância que você não teve, pelo amor incondicional que era seu direito de nascença, mas não experimentou. Essa dor é uma parte essencial do processo de cura porque valida a realidade de sua perda e permite que você deixe de lado a fantasia de que as coisas eram diferentes do que realmente eram. Trabalhar com a criança interior também envolve aprender a estabelecer limites saudáveis, algo que muitas pessoas com feridas de infância acham extremamente desafiador. Se você cresceu num ambiente onde seus limites não foram respeitados, onde você foi parentalizado prematuramente, ou onde sua sobrevivência emocional dependia de agradar os outros, desenvolver a capacidade de dizer não e proteger seu bem-estar emocional pode parecer assustador, mas é absolutamente essencial para a cura. Limites saudáveis não são muros que isolam você dos outros. Eles são membranas permeáveis que permitem que você decida conscientemente quais energias e influências você deseja permitir em sua vida e quais você precisa manter fora. Aprender a estabelecer esses limites é uma habilidade que você provavelmente não aprendeu em sua família de origem, mas que pode desenvolver como adulto por meio do trabalho consciente com sua criança interior. Jung entendeu que a criatividade está intimamente ligada à cura da criança interior. As crianças são naturalmente criativas, curiosas e expressivas. Quando essas qualidades são reprimidas ou ridicularizadas na infância, perdemos contato com nossa fonte natural de inspiração e vitalidade. Recuperar a conexão com sua criança interior muitas vezes desbloqueia novos níveis de criatividade e autoexpressão que estavam adormecidos há anos. A espiritualidade também tende a se aprofundar quando você cura sua criança interior. Jung observou que as crianças têm uma conexão natural com o luminoso, com o mistério e a maravilha da existência. Quando essa conexão é interrompida por experiências traumáticas ou racionalização excessiva, perdemos contato com nossa natureza espiritual inata. Curar a criança interior muitas vezes restabelece essa conexão, não necessariamente por meio de religiões organizadas, mas por meio de uma experiência direta e pessoal do sagrado. O corpo também guarda a memória de experiências de infância de maneiras que Jung estava começando a entender em sua época, e que agora reconhecemos mais plenamente por meio de campos, como a psicologia somática. Os traumas emocionais e as feridas da infância são armazenados não apenas na mente, mas também no sistema nervoso, músculos e órgãos. A cura holística da criança interior inclui trabalhar com essas memórias corporais por meio de práticas como respiração consciente, movimento expressivo, terapia corporal e outras modalidades que honram a conexão mente-corpo. Jung também reconheceu que o processo de cura da criança interior pode ativar o que ele chamou de noite escura da alma, períodos em que a dor reprimida emerge à superfície para ser processada. Esses períodos podem ser intensos e desafiadores, mas são uma parte natural do processo de integração. Como uma ferida física que precisa escorrer antes de cicatrizar de forma limpa, as feridas emocionais às vezes precisam ser totalmente expressas antes que a verdadeira cura possa ocorrer. Durante esses períodos difíceis, Jung enfatizou a importância de manter a fé no processo natural de cura da psique. Seu inconsciente não lhe dá mais do que você pode suportar,
mesmo que às vezes possa parecer opressor. Desenvolver a capacidade de conter essas emoções intensas sem ser dominado por elas, sem reprimi-las e sem agir de forma destrutiva, é uma habilidade crucial que se desenvolve gradualmente ao longo do processo. Os relacionamentos são transformados porque você não está mais olhando para os outros pelo que pode dar a si mesmo. O amor próprio deixa de ser um conceito abstrato e se torna uma realidade vivida. A criatividade floresce porque você não tem mais medo de mostrar partes autênticas de si mesmo. A espiritualidade se aprofunda porque você recuperou a conexão com o mistério e a maravilha que é seu direito de nascença. O sofrimento inexplicável que o trouxe a essa busca não desaparece da noite para o dia, mas se transforma gradualmente. Torna-se sabedoria, compaixão, uma profunda capacidade de entender e ajudar os outros que estão passando por seus próprios processos de cura. A dor que antes parecia sem sentido para você revela seu propósito. Era o chamado de sua alma para voltar para casa. Paris